preparar? Os irmãos que estão chegando, não tenha pressa, pode ir entrando devagarzinho. Nós vamos primeiro passar, ou relembrar os nossos avisos, tá? Hoje, os irmãos já estão observando, é dia de celebrarmos a ceia, e é bom nós concentrarmos a nossa mente e o nosso coração no sacrifício de Jesus. Faça isso desde já. Já chegou, já cumprimentou, já deu um abraço, um beijo em alguém. Agora mire no sacrifício feito pelas nossas vidas. Nós vamos celebrar isso essa noite, tá? Próximo, amanhã às 5h30 da manhã, aqui na igreja, a nossa reunião de oração, como já temos feito já algumas segundas-feiras, tem sido bênção para nós. Aqueles que puderem, estejam conosco aqui, das 5h30 às 6 da manhã. Tá bom? Amanhã tem. Terça-feira não está aqui, mas a visita da SAF está confirmada, às 14h30, saída aqui da igreja, na terça-feira. Na quarta, reunião de oração, às 20 horas, aqui na igreja. Próxima quarta é aqui na igreja, hein? Tá bom? No próximo sábado, nós vamos ter um passeio. Ao final do culto, nosso irmão presbítero Sérgio estará lá à porta, tirando algumas dúvidas. Ele trouxe alguns encartes assim do local, para quem tem dificuldade de chegar. Nós estamos com um bom número de pessoas, eu diria um ótimo número de pessoas, né? Para estarmos festejando e glorificando a Deus pelos nossos pais, tá? Procurem o nosso irmão Sérgio lá no final, na saída lá. No próximo sábado também, às 19 horas, nós somos convidados pela Igreja Presbiteriana da Vila Gerte para participarmos com eles, celebrarmos com eles os 159 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, é uma igreja conhecida, próxima a nós aqui, eu creio que todos sabem o endereço. Se não souberem e desejarem ir, me procurem também, eu passo sem problemas, tá bom? É um convite, foi um convite feito à nossa igreja e mais a algumas para nós celebrarmos juntos o presbiterianismo nacional, tá bom? Por fim, tinha mais um, acho, não, eu pus no outro pendrive, mas tudo bem. Tem. Acho que é dia 15 de agosto. 15 de agosto, Silmara, cadê? Silmara. Isso, esse aí. 18 de agosto, tá? É o Bazar Missionário da SAP. É bom nós estarmos nos preparando já para auxiliar. Vai ser lá na Igreja Presbiteriana da Vila Paula, das 10 às 15. As irmãs da SAP já sabem como funciona, todo ano é feito isso. Nós já estamos voltando agora para nos prepararmos, para abençoarmos a vida dos nossos missionários através desse bazar. Que Deus esteja no controle, no comando de tudo, que possamos, de alguma forma, auxiliar nesse trabalho, nessa realização também. Tá bem, irmãos? Vamos nos preparar para o culto ao Senhor, então? Quero que você ore a Deus e coloque a sua vida diante do trono de Deus nessa noite. Seja lá como você chegou aqui, em meio a angústias, quem sabe frustrações, outros alegres, com os corações mais festivos. Quem sabe você está em dúvida, não sei. O nosso Senhor sabe. Ele quer que você consagre a sua vida em culto ao Senhor essa noite. Faça esse exercício. É um exercício para nós, do culto a Deus, da devoção ao nosso Deus. Você poderá fazer isso, iniciando esse culto, orando a Deus silenciosamente. Curve sua cabeça enquanto nós ouvimos o cântico pelas nossas irmãs. Ore a Deus, entregue a sua vida e o seu coração ao Senhor nessa noite.
Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia, porque esse grande e inexplicável amor nos dá acesso ao trono de Deus. Hebreus 10 diz isso, Hebreus 10, versículo 19 a 25. Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ouvimos um cântico que fala do amor de Jesus por nós, e a palavra de Deus nos leva a dizer que devemos congregar ou nos ajuntarmos em culto ao Senhor. Nós que no versículo 22 fomos lavados pelo sangue de Jesus da má consciência, devemos exercer a fé que nos foi dada. Eu quero que no início desse culto a tua fé seja já confrontada pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus, a fim de que com um coração vivo, renovado pelo sangue, nós possamos confiar, e como diz aí no versículo 23, sem vacilar quanto às promessas que Deus tem para as nossas vidas. Quero iniciar cantando o hino 92, que nos leva a confiar nessas promessas pela fé, que nós possamos então permanecer na fé. Deus, Jesus Cristo, estará contemplando essa nossa fé, que Ele possa nos encontrar realmente como verdadeiros adoradores nesse momento, quando entramos no Santo dos Santos para a adoração. Vamos nos colocar em pé, hino 92.
orar. Ó Deus, nos colocamos diante do Teu trono, com acesso que temos pelo sangue de Jesus ao Santo dos Santos, ofertando as nossas vidas, ó Deus, em sacrifício de louvor e adoração do Teu nome. Amém. E queremos ser, neste tempo aqui, moldados pelo Senhor, aperfeiçoados na fé que o Senhor já tem nos dado, para que, desenvolvida a salvação que temos em Cristo Jesus, possamos então, de maneira muito convicta, confiados no Senhor, testemunhar sobre as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, especialmente aqueles que ainda não te conhecem. As nossas vidas precisam estar fortalecidas, precisam realmente estar confiadas, convictas de que o Senhor é Deus, o dono do universo, o Senhor de todas as coisas. E muitas vezes, pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, nós desconfiamos, ó Pai. Por isso, rogamos pelo perdão dos nossos pecados, queremos ser lavados pelo sangue de Jesus novamente, lavados da má consciência, do pecado, para que te cultuemos de forma agradável ao Senhor nesse momento. Amém. Prepara os nossos corações, as nossas vidas, ó Deus. Cuida de cada um de nós, estenda a sua mão sobre a tua igreja neste momento. Nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós queremos orar a Deus nesse momento. Eu quero convidar o coral para estar aqui à frente, num momento de oração. O cântico que será entoado, o coral pode vir aqui à frente. O cântico que será entoado fala muito sobre angústias, tribulações que passamos. E no momento de reflexão deste cântico nos leva a depositar as nossas dúvidas, os nossos anseios diante do nosso grande Deus. Quem sabe você está vivenciando isso essa semana, ou mais essa semana, e até quando não sabemos. Que as tuas aflições, que as tuas angústias, que as suas queixas, os seus problemas, as dificuldades que você possa estar enfrentando, sejam depositadas diante do trono de Deus nesse momento. Ouça esse cântico em atitude de oração, e logo após nós vamos interceder pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que lutam pelo emprego, pelas guerras travadas pelo inimigo contra a nossa família, contra o nosso lar, enfim, sobre tudo aquilo que traz temor aos nossos corações. Logo após o cântico entoado pelo coral, nosso irmão Diácono Celso irá fazer essa oração de intercessão pelas nossas vidas diante do nosso Deus. Mas insisto com os irmãos, em atitude de oração, ouça esse cântico entoado pelo coral. Senhor.
Deus, eterno Pai. Colocamos no Senhor na Tua presença, ó Deus, assim como acabamos de entoar esse louvor ao Teu nome, ó Deus. Colocamos as nossas vozes, ó Pai, diante do Senhor. Sabemos que o Senhor já conhece tudo, sabe de todas as coisas, a tribulação, a dificuldade de cada um que está aqui, ó Deus. Sim. Mas nós queremos colocar em voz audível, ó Pai, diante do Senhor e de todo o Teu povo, ó Pai, para que tudo aquilo que vem acontecer com o Teu povo, ó Pai, possamos glorificar a Ti, ó Deus, sabendo que tudo vem das Tuas mãos, sim, até mesmo a tribulação, ó Deus. A Tua palavra nos ensina assim e queremos seguir, entendê-la, não questionar o Senhor, mas, ó Deus, suplicar ao Senhor, como foi cantado aqui agora, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua vontade sem murmurar, sem reclamar, ó Deus, e entender que o Senhor tem um propósito cada vez maior para as nossas vidas, ó Deus. Querido Deus, nós suplicamos pelos enfermos, que o Senhor esteja consolando, amparando, fazendo a Tua vontade ali, ó Pai. Sabemos que o Senhor nos criou do nada, e o Senhor pode restaurar a qualquer um de nós, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Senhor Deus, nós também sabemos que o Senhor tem propósitos nas nossas vidas e queremos entender, ó Pai, se as tribulações, se as dificuldades estiver vindo por pecado, por erro nosso, ó Pai, que o Senhor nos abra os olhos para enxergarmos, para que possamos arrependidos, quebrantados, ó Pai, vir suplicar ao Senhor o perdão, ó Deus, que só pode vir do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, para que eles continuem tendo esperança, fé, ó Pai, no Senhor, que no Teu tempo, ó Pai, o Senhor vai cumprir a promessa nas suas vidas, ó Pai. Querido Pai, suplicamos ao Senhor por esta igreja, pela liderança, ó Pai, por quem está à frente do Teu trabalho, ó Senhor Deus, guardando, dando responsabilidade, dando amor, ó Pai, para que falem sempre, ó Senhor Deus, aquilo que é verdadeiro vindo do Senhor, ó Pai. Amém. Querido Deus, somos imperfeitos, somos pequenos, ó Pai, criaturas, ó Senhor Deus, mas agradecemos pelo amor que o Senhor demonstra por nós, ó Deus, nos permitindo ser chamados Teus filhos, ó Pai. Quão grande bênção é, ó Senhor Deus, nós tão pequenos podemos chamar o Senhor, que é tão grande, poderoso, Criador de todas as coisas, ó Deus, de Pai. Amém. E com esse pensamento, com esse sentimento no coração, ó Pai, é que suplicamos essas bênçãos e agradecemos tudo no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Graças a Deus, igreja. Gostaria de iniciar esses momentos de louvor, só compartilhando uma porção da palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 40. Versículo 17 a 26. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira
que não corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e os torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes a Jacó e falas a Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Encerrando aqui. O pregador Paul Washer vai dizer num dos seus livros que tamanho é o efeito do pecado na terra que, se Deus ordena as estrelas se prostrarem, elas se prostram. Se Deus ordena as montanhas se prostrarem, elas se prostram. Mas se Deus nos ordena se prostre, a gente diz não. Tamanho o efeito do pecado em nós. Mas o Espírito Santo nos transformou e hoje nos faz reconhecer a grandeza de Deus, nos faz entender a grandeza de Deus, que Ele é maior do que a criação, que os homens, os príncipes, como diz o texto. E o que nos resta nesse momento? Só nos resta adorar o nosso Deus. É o que faremos nesse momento. Convido os irmãos a ficarem de pé.
colocado a figura aqui, prostro-me diante da cruz, da primeira pessoa. Um simbolismo bonito porque nos coloca diretamente naquele momento em que o povo estava prostrado ali diante daquela cruz e achava que tudo estava perdido, que o mestre morreu e agora quem haverá de reinar sobre Israel? E não foi bem assim. Ele ressuscitou ao terceiro dia e finalmente os discípulos compreenderam a morte e a ressurreição de Cristo. E era algo que já estava planejado desde a eternidade, inclusive o sofrimento. Falei com as crianças na semana passada a respeito dos salmos messiânicos e é impressionante assim como vários momentos da vida de Cristo, inclusive o sofrimento dele foi tudo planejado. Como disse Jesus em João 12:27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. O sofrimento de Jesus já estava todo previsto e teve um fim. E a mesma coisa com a história das nossas vidas. Não há sofrimento que não esteja sob os planos de Deus. Ele existe, mas vai ter um fim. Amém?
Convido à frente as crianças até 9 anos. Pai, louvado e agradecido seja o seu nome, Pai. O Senhor é Deus Altíssimo, Pai, acima de toda a criação. Não somos nada perante o Senhor, Pai. Que somos homens, Pai, que somos reinos perante o Senhor, Pai. Sua palavra revela, Pai, acabamos de ler, não são coisas como nada perante o Senhor. Mas o Senhor nos ama, Pai, apesar de tudo. O Senhor se fez homem, Pai, salvar. O Senhor se fez como um de nós, Pai. Veio à terra, se humilhou, tudo por amor a nós, ó Pai. Ainda nós sendo pecadores, Senhor. Por isso queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo com os sofrimentos, ó Pai, desta vida, nós sabemos que tem um fim, ó Pai. Não há nada que fuja do seu controle, Pai. Mesmo todo o sofrimento que o Senhor passou, Pai, tudo foi predito na sua palavra, Pai. O seu triunfo também foi predito na sua palavra, Pai. O triunfo sobre a cruz, Pai. O triunfo sobre a morte. E nós sabemos que nós triunfaremos com o Senhor, Pai, quando estivermos finalmente com o Senhor nos céus, Pai. Quando estivermos livres deste corpo do pecado, Deus, Pai. Mas por enquanto, Pai, consola os nossos corações esta vida, Deus. Consola e esteja conosco, Pai, nos desafios da vida, nos problemas, ó Pai. O Senhor prometeu, Pai, que estará conosco por todos os nossos dias, Pai, até a consumação do século. Também te peço, Pai, pelo culto das crianças, que se abençoando também a vida delas, ó Pai. Que a palavra venha de encontro aos corações delas, ó Pai. E que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. É no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículos 22 a 33. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo
e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém? Irmãos, para qualquer atividade que haja no nosso coração o desejo de aperfeiçoamento, desenvolvimento, qualificação ou capacitação, é necessário ou necessariamente envolverá um exercício para isso. O exercício é a prática constante de determinada ação para que haja desenvolvimento, crescimento, qualificação. Aqueles que estão nas academias sabem bem disso. Se querem melhorar o porte físico, enriquecer os músculos, precisam fazer exercícios, e esses exercícios são constantes para que só progressivamente se desenvolvam. Temos adolescentes aqui e, por certo, muitos deles devem pensar: por que tanto exercício na escola? Por que será? Porque pela prática do exercício se confirma, se solidifica a matéria, a pessoa fica qualificada fazendo exercícios para que se desenvolva e aperfeiçoe naquela matéria. Na vida cristã não é diferente esse princípio, nós sabemos disso, e somos chamados por Deus a exercitar a nossa fé, visando o nosso crescimento, visando o nosso aperfeiçoamento. Por isso Deus não só permite, como nos impõe certas provações, certas tribulações, com o objetivo que cresçamos, e faz isso continuamente e também progressivamente, porque a fé também precisa ser progredida e ela é feita com muito exercício. Jesus, quando esteve aqui neste episódio ou em outros, nos 3 anos de ministério, ele investiu muito tempo. Jesus investiu muito tempo para ensinar e exercitar os seus discípulos, os seus apóstolos na fé. Jesus permitiu que eles passassem por muitas tribulações. Os irmãos conhecem a história de Jesus e dos seus discípulos, sabem que eles passaram situações desconfortáveis e até perigosas, não só aqui no mar da Galileia, por exemplo, mas diante de possessões malignas, diante de perseguições, de ciladas, todas elas permitidas por Deus, porque eles também precisavam progredirem em fé para chegarem à perfeição. Não que pudessem, assim como nós, atingir a perfeição, mas como Paulo diz, que caminhassem rumo, visando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo explora esse exercício da fé para a perfeição, e ele mesmo diz lá: não que eu tenha já recebido a perfeição ou obtido já a perfeição, mas, Filipenses 3,12, agora já no 14, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu já tenha obtido perfeição, mas eu caminho rumo a ela, no exercício da fé. Aqueles discípulos, então, assim como nós, precisavam, e nós precisamos ser exercitados na fé. Veja que o texto começa dizendo: logo a seguir, e quando nós olhamos um pouquinho para trás, nós vemos que foi realizado ali um exercício de fé, com os discípulos que não acreditavam e duvidavam como Jesus saciaria a fome de uma multidão ali presente, enquanto ele discursava, enquanto ele ensinava. Mais à frente, ainda depois desse nosso texto, lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32,
nós vemos que a fé ainda precisava ser exercitada a ponto de Jesus fazer novamente uma segunda multiplicação de pães. E veja no versículo 33 que os discípulos ainda duvidavam, tendo visto o que foi feito na primeira multiplicação dos pães. Mateus 5:33, 15:33, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Então perceba como ao Senhor Ele exige e possibilita que passemos por circunstâncias difíceis como essa, saciar a fome de uma multidão, e Ele diz aos discípulos para que fizessem isso. E agora, visto que é preciso aperfeiçoamento, e isso vem pelo exercício da fé, Jesus então permite que eles passem em meio a isso uma situação difícil no mar, onde ventos e as ondas batendo de forma forte na sua embarcação já haviam deslocado aquele barco, e eles estavam temerosos quanto ao que poderia acontecer com ele. Então, portanto, meus irmãos, esse texto bíblico, como outros, nos ensina sobre o exercício da nossa fé. E nós precisamos saber que o exercício da fé vem pela provação, e ela visa a perfeição. Você se lembra do texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4? Diz lá: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Parece utopia isso, mas é verdade. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, então essas provações são provações da fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero estudar um pouquinho com os irmãos então sobre esse exercício da fé, pela provação que nos é dada para a perfeição das nossas vidas, enquanto ainda não nos encontramos com o Senhor. O exercício da fé, por exemplo, é administrado independente da nossa obediência a Deus. É preciso que você saiba disso. Alguém pode estar pensando de forma diferente, mas perceba que os discípulos estavam no meio dessa ventania, com o barco sendo de certa forma já jogado para dentro do mar da Galileia, mas eles foram por terem obedecido a Deus, a Jesus. Veja, quando nós enfrentamos ventos ou tempestades, aquilo que significa tribulação para as nossas vidas, nós somos tentados a pensar em duas circunstâncias. Quem sabe estamos indo contra a vontade de Deus, estamos desobedecendo, é possível isso. Lembrem do caso de Jonas. Ou somos tentados a pensar na outra situação, de que é ataque do inimigo, que também pode ser, como no caso de Jó, por exemplo. Mas esse episódio nos dá uma terceira alternativa muito bonita, que a aprovação da nossa fé também vem quando nós estamos obedecendo a Deus. Não só quando estamos revoltados ou fazendo coisa errada, não só quando o inimigo nos tenta, mas também quando o Senhor deseja que seja assim, mesmo para com aqueles que são obedientes. Mateus 14:22, o texto que nós lemos. Logo a seguir, diz ali, compeliu, ou seja, insistiu. Jesus persuadiu os discípulos. Ele quis que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele. Vão sozinhos um pouquinho. E eles obedeceram e foram. Veja, em meio à obediência, passaram por uma tribulação no mar. Quero que você compreenda isso. Tribulações, os ventos, as ondas do mar, que traduzem isso simbolicamente para as tribulações das nossas vidas, nem sempre se revelam quando nós estamos em rebelião para com Deus. Quando estamos passando por provação, não necessariamente é a mão de Deus estando pesada sobre nós. Também temos que lembrar que tribulações nem sempre são obra de Satanás na nossa vida. Deus mesmo pode
nos incitar e propiciar provações. O que esse episódio nos mostra, então, especialmente na vida de Pedro, que toma a frente aqui, né, é que muitas das nossas adversidades, aprenda isso, irmão, com a palavra de Deus, muitas das adversidades que eu e você passamos são decorrentes também da obediência a Deus, que deseja o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento. Por isso, o texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque até algumas provações, outras não, mas até algumas provações como essas, são para que haja desenvolvimento, exercício da nossa fé, não que estejamos em rebeldia ou que a mão de Deus esteja pesada sobre nós. Parece difícil entender? Para o apóstolo Paulo isso era muito fácil. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículos 22 a 24, veja que Paulo tinha isso claramente no coração dele. E muitas das provações e até tentações que Deus permite é para o exercício da fé. E não é porque ele está fazendo algo ruim ou está indo contra Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo estava cumprindo o chamado, indo pregar o Evangelho nas suas viagens missionárias. Era cheio de espírito. Ele estava cumprindo os propósitos de Deus. Mas olha o que ele diz em Atos 20, a partir do versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Final de uma viagem, né? Não sabendo o que ali me acontecerá. Veja, tinha acabado a viagem missionária. Ele diz: olha, eu não sei o que vai me acontecer lá. Uma coisa eu sei, versículo 23, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, versículo 24, em nada considero a vida preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha o aperfeiçoamento da carreira cristã. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Veja então que Paulo está plenamente ciente de que, mesmo sendo obediente a Deus e cumprindo as vontades de Deus, ele passará por cadeias e tribulações. Ele enfrentará os problemas dessa vida. Contanto que, de alguma forma, os propósitos de Deus sejam cumpridos. Seja por pregação do Evangelho, seja por aperfeiçoamento da nossa fé, que é muito frágil. Então, certamente Jesus persuadiu ou compeliu, diz aí o texto, os seus discípulos para dentro do mar, sob ondas e ventanias, para eles entenderem definitivamente quem está no controle de tudo e que esse que está no controle de tudo deseja o nosso desenvolvimento cristão, deseja o aperfeiçoamento da nossa fé. E parece que eles não tinham aprendido muito sobre esse poder, sobre o controle de Deus e sobre a perfeição que deveriam buscar na fé. À tarde, nós lemos, porque esse texto no versículo 22 diz logo a seguir. Isso me faz pensar no que aconteceu antes. E diz que à tarde Jesus estava lá na frente deles, multiplicando pães e peixes para saciar a fome de uma multidão. À noite, pouquinho mais tarde, logo a seguir, no final do dia, eles estão lá com medo, assustados, achando que tem um fantasma em sua direção, com falta de fé, a ponto de Jesus dizer: homem de pequena fé. Veja em Marcos, o texto paralelo a esse, Marcos capítulo 6, abra sua Bíblia, é fantástico como Marcos mostra que eles precisavam ser aperfeiçoados. Por isso Jesus mandou que eles fossem à frente, enfrentar uma outra tribulação, porque não tinham compreendido ainda o poder de Deus nas suas vidas através da transformação ou da multiplicação dos pães. Marcos capítulo 6, versículo 51, é a mesma passagem contada pelo evangelista Marcos, mas ele dá o motivo pelo qual os discípulos estão passando por aquela aprovação. E subiu, versículo 51, Marcos 6, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes
o seu coração estava endurecido. Veja se isso não acontece comigo e com você. Vemos o poder de Deus agindo numa vida, na outra, naquele lar, na vida do irmão. Nós vemos claramente, glorificamos a Deus, ficamos perplexos, e 2 horas, 3 horas mais tarde, é possível que estejamos já desconfiados de novo, precisando ser exercitados de novo na fé, para o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Portanto, irmãos, nesse primeiro ponto, guarde isso. Alguém pode dizer, então você é obediente, você é perfeito, que nada vai acontecer, nenhuma tribulação virá sobre a minha vida. Não, elas virão, porque nós buscamos, nós caminhamos rumo à perfeição, mas assim como Paulo, ainda não alcançamos, e enquanto não alcançamos, Deus nos faz participar de tribulações, o exercício da nossa fé, e para que entendamos quem Ele é. Não se esqueça do que está lá em João, capítulo 16, versículos 33, palavra para todos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo em meio às aflições, porque eu venci o mundo. Então vocês continuem animados, enquanto a vida cristã, a fé de vocês é aperfeiçoada. Segundo, o exercício da fé é administrado sob o cuidado do mestre. Deus sabe o que está fazendo, viu? Eu sei que você já sabe disso, mas na hora da circunstância, na hora do perigo, somos tentados a pensar de forma diferente. Fazendo aqui uma analogia, né? A academia, aqueles que exercitam os seus corpos, um bom professor não permite que o seu aluno faça um exercício com uma carga acima do que ele possa suportar. Ele está atento, ele está com os olhos atentos naquilo que o aluno, quem sabe eu e você estamos fazendo, e muitas vezes o bom professor ele vai lá e corrige e diz: olha, é muito para você, vamos mais devagar. Ele sabe o quanto nós podemos suportar. No exercício da vida espiritual, nós temos um mestre que também sabe o tamanho, a quantidade, o peso da carga que nós podemos suportar. Por isso, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz lá: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, e eu posso colocar aqui as provações sem problema nenhum, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele não tira os olhos de nós, e sabe das nossas tribulações e o peso que nós podemos suportar. Veja que interessante agora no nosso texto, nesse episódio que nós lemos aqui. A distância que o barco esteve de Jesus, que ficou no monte em oração, impediu que os discípulos vissem a Jesus. Foi uma distância longa, mas Jesus jamais perdeu de vista os seus discípulos, mesmo lá no meio do mar. O Evangelho de João, que também é paralelo a esse, também conta essa história. João conta de forma bem resumida, mas nos dá um detalhe interessante. João 6,19, o texto de Mateus fala que ele estava a muitos estádios. Lá em João capítulo 6, versículo 19, diz que estava entre 25 a 30 estádios, cada estádio cerca de 200 metros, ou seja, cerca de 5 quilômetros aproximadamente, pegando aí 25 estádios. 5 quilômetros, pense nisso, alguém num monte, o outro no meio do mar a 5 quilômetros, à noite, em meio a ventos e ondas. Certamente a dificuldade da visão dos discípulos os impedia de ver Jesus no monte orando, mas o contrário não é verdadeiro. Os olhos de Jesus estavam fitos nos seus discípulos. Olha que bonito o texto de Marcos, capítulo 6, o paralelo ao de Mateus, que fala do mesmo texto. Marcos, capítulo 6. Você precisa ouvir isso.
Marcos capítulo 6, versículo 47, é o mesmo texto. Ao anoitecer, veja a ênfase aí na dificuldade de visão. De noite, o texto quer mostrar já a dificuldade aí de se ver. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Já dissemos pelo Evangelho de João que estava a cerca de 5 quilômetros. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele, Jesus, nessas condições, viu os discípulos remando com dificuldade. Olha a visão detalhada. Jesus via eles remando, fazendo o movimento do remo. Visão detalhada. Diz lá, porque o vento soprava contra eles. Nós precisamos estar atentos, que os olhos de Deus estão fitos sobre nós. O exercício da fé, mesmo que sob tribulações, sob provações, é acompanhado o tempo todo, é cuidado pelos olhos de Deus o tempo todo nas nossas vidas. E se você ainda tem dúvida disso, você conhece o Salmo 139, um salmo bonito, que fala da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. A partir do versículo 7 diz lá: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Ou seja, é impossível isso. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, pode esconder lá embaixo da terra, numa caverna, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E se você ainda teima em pensar que Deus não está te enxergando, preste atenção no versículo 11 do Salmo 139. Se eu que digo agora, hein? Eu que acho, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Trevas e luz são a mesma coisa aos olhos de Deus. É fantástico como o Senhor permite que passemos por provações, mesmo os obedientes. O exercício da nossa fé é o aperfeiçoamento da vida cristã. Mas enquanto isso, Ele está com os olhos fitos em nós, cuidando o tempo todo, enquanto administra, enquanto Ele mesmo nos dá as provações. Jesus então vai andando sobre as águas de forma sobrenatural, no tempo certo. Ele não precisa correr. Ele pode continuar a oração que ele estava fazendo ao Pai, porque ele sabe o tempo oportuno, o tempo certo de ir socorrer aos seus discípulos. Preste atenção no nosso texto agora, Mateus capítulo 14, versículo 23. Diz que Jesus despediu as multidões em caindo a tarde. Em caindo a tarde ainda não era noite, portanto, mais tardar da tarde, desculpe a redundância, umas 18 horas. Agora, observe no versículo 25 do capítulo 14, que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Só na quarta vigília da noite. Se você não sabe, a noite é dividida em 4 vigílias, de 3 em 3 horas. Então vai das 18 às 21, das 21 às 0, das 0 às 3 e das 3 às 6 da manhã. É nessa quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, só que Jesus, enquanto os via remando com dificuldade, só então Jesus foi ter com eles. Desde as 18 horas, quando ele já tinha dispersado a multidão e os discípulos foram para o mar e ele ficou no monte, cerca aí de 9 horas, Jesus observando o tempo todo, com os olhos fitos nos seus discípulos. E no momento oportuno, no momento que ele, sendo Deus, sabe e acha que tem que agir, ele vai lá e age. Nós precisamos saber disso, nós precisamos contemplar isso nas nossas vidas. Eu não sei quanto tempo eu e você permaneceremos com tribulações sobre as nossas vidas, aquelas inclusive mandadas por Deus. Mas o que a Bíblia me diz, o que a palavra de Deus me diz, é que Ele está olhando o tempo todo para nós, e no tempo oportuno dEle, no propósito dEle, para a glorificação do nome dEle, Ele virá nos socorrer, Ele virá nos livrar. Terceiro, o exercício da fé
é administrado também com muito amor, e isso nos traz consolo. Não é um Deus que vai impor alguma coisa só para brincar, ou nos castigar, ou fazer, nos passar apuros. Não. Ele realmente nos permite as adversidades, mas Ele demonstra amor enquanto administra sobre nós as provações. Um dado importante aqui que nós precisamos entender e não confundir é que não foi Jesus quem mandou que Pedro andasse sobre as águas. Não foi Jesus quem o chamou. Perceba no texto, foi Pedro, em sua impulsividade, que disse a Jesus, versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que foi dada fé a Ele, e Ele começou bem, e nós muitas vezes começamos bem quando pedimos a Deus, pedimos mais fé muitas vezes e começamos bem, mas mesmo tendo recebido o poder sobrenatural como nós recebemos, nós não temos noção, ideia do que pela fé Deus pode fazer através da nossa fé nas nossas vidas. Nós não temos noção disso. E se temos, não exercitamos Por isso as provações, por nosso exercício. Mas bastou Pedro desconfiar. Bastou por um instante ele olhar o ambiente ao seu redor e ser tomado de pavor e começar a submergir. Então começam a murmuração, o medo, o desespero, mesmo tendo fé, mesmo tendo recebido fé para andar sobre as águas. Veja, ele é quem pediu a Deus, e ainda provando, se és tu, Senhor, então me dá uma prova e permita que eu ande sobre as águas. Jesus fala, eu permito. Veja se não é assim que nós conversamos com Deus muitas vezes. E Deus permite e nos dá a fé capaz de nós andarmos sobre as águas. Mas a nossa limitação é tão grande, as nossas fraquezas são tantas. Na oração do nosso irmão Diácono Celso, ele expôs isso de forma muito bonita. A nossa limitação, a nossa fraqueza diante de Deus. E não é que nós falhamos de novo, mas Ele nos trata com amor. Ele administra as provações e ainda assim nos trata com amor. Se fosse nós e estivéssemos no lugar de Jesus ali e víssemos Pedro gritando, fantasma! Que pescador é esse? Está com medo, está assustado, não viu a multiplicação dos pães ali agora? Se fôssemos nós, estaremos já julgando, dizendo que ele não aprendeu, ou de novo está com esses tipos de pensamento. Mas agora observe as respostas de Jesus para Pedro. Observe que bonito. E respostas mediante uma expectativa frustrada do exercício de fé. Jesus teria que dar outras circunstâncias para ele fortalecer a fé, porque ali eles mostraram fragilidade. Mas mesmo assim, Jesus, conhecendo a nossa complexidade, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, veja as palavras brandas de consolo, de amor que Jesus nos traz quando nós falharmos. Viu? Quando eu e você falharmos no exercício da fé. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, reanima a tua vida. Olha a palavra gostosa de consolo. Você não conseguiu, nesse exercício da fé aí, era para fazer 10 repetições, você só fez 5, né? Olha, mas tende bom ânimo, sou eu, não temas, você vai conseguir, vamos exercitar a tua fé de novo. Vai vir outra multiplicação dos pães, agora eu não quero que vocês murmurem. É mais ou menos assim que Deus trata conosco. E essas palavras de amor continuaram. Mateus 14, versículo 31. Depois desse grito de Pedro aí, solicitando salvação de Deus, veja o que diz o texto: e prontamente, sem hesitação, Jesus fez o quê? Estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão para aquele que se mostrou frágil na fé, frágil, a ponto de começar a submergir, porque o ambiente de terror ao seu redor, noite, no meio de um mar, sob ventanias, porque cessou a ventania quando eles subiram no barco, ainda estava sob ventanias. Ele foi frágil.
expectativa frustrada quanto ao exercício da fé nesse momento. Mas Jesus não reprime, nem o amaldiçoa, embora diz a eles: vocês têm ainda pouca fé, mas eu estendo a mão a vocês, eu quero estender a mão a vocês, quero segurar cada um de vocês pelas mãos. Nós passamos por tribulações, irmãos, por exercício da nossa fé. Guarde isso. Vou repetir. É possível que nós passemos por tribulações mandadas pelo próprio Deus, para o exercício da nossa fé, visando o aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa vida cristã. Ele estará com os olhos fitos em nós. Nunca se esqueça disso. Lembra lá, 5 quilômetros, Jesus via eles clamando à noite sobre ventos. Aos olhos humanos, jamais. Guarde isso. E mesmo se vacilarmos diante das nossas limitações, Ele estenderá na sua mão o seu braço de amor para conosco. Isso nos conforta em meio às tribulações, às provações. Ele estará com os braços estendidos para nós e nos livrará em tempo oportuno. Por isso, tente bom ânimo. Vamos nos reanimar no Senhor, seja lá qual tribulação você esteja enfrentando, familiar, financeira, seja lá qual for, enfermidades. Existe alguém olhando por cada um de nós aqui. E mesmo quando nós fraquejarmos, que Ele conhece e sonda os nossos corações, não se esqueça que Ele está assim para conosco, braço estendido, para nos segurar. Que Deus te abençoe e no exercício da fé você compreenda essas características. Ela pode vir sobre você e sobre mim, mesmo que estejamos vivendo vida obediente, mas nós não somos perfeitos. Ele tem que nos aperfeiçoar em fé. Então viramos exercícios, as provações. Segundo, mas Ele não tirará os olhos de nós. Os olhos estão fitos sobre mim e sobre você. E se nós visitarmos? E se nós vacilarmos? Ele vai nos arrasar, né? Vai nos matar. Vai estender a mão. Vai estender a mão. Que você pegue, seja tomado e suba no barco e cessem esses ventos, essas tribulações. Deus nos abençoe. Confie nisso no teu coração. Você vai para casa reanimado no Senhor Jesus. Amém? Vamos preparar o nosso coração para a ceia? Ore a Deus. Coloque sua vida nesse momento diante do trono de Deus. Arrependido. Confesse os seus pecados. Veja como está a tua fé diante do Senhor. Vamos preparar os nossos corações. Deus, prepara a nossa vida agora. Não permita, Deus, que o inimigo nos tente nesse momento de comunhão com a igreja, com o Senhor Jesus. Nos dá toda a condição agora de reconhecermos o sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz por nós. Muitas vezes, ó Pai, de posse já desse conhecimento, nós negligenciamos e participamos de forma ignorante da ceia. Em cada coração, o Senhor encha com teu Espírito de temor, de reverência, porque estaríamos condenados à morte eterna se não fosse por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra, na igreja, em todo lugar, nos séculos dos séculos.
Oramos em Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 26, enquanto os nossos irmãos presbíteros tomam assento à mesa. Mateus 26. Versículo 26. 26 e 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei o fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 29. Olha que bonito. Me arrepiei aqui no versículo 29, viu? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Você quer estar nesse reino? Você quer participar dessa ceia, dessa comunhão eterna? O Espírito Santo confirma no teu coração então a salvação exclusiva pelo sacrifício de Cristo, e você tome de posse dessa instrução. Tome coragem, professe a sua fé em Cristo Jesus e sirva a igreja de Jesus e participe da igreja do Senhor. Porque aquele que confessar a Jesus perante os homens, diz o texto que ele confessará nas nossas vidas diante do Pai. Que Deus nos abençoe e que possamos participar com muita alegria e com temor da ceia do Senhor. Ó Deus, consagramos os elementos da ceia na tua presença, colocados agora para uso exclusivo em simbologia do teu sacrifício do teu Filho na cruz por nós. Não queremos que a administração deles na nossa boca, meramente pela sua composição química, faça ou cure ou faça alguma proeza em nós. Queremos muito mais que isso, ó Deus. Queremos crer na tua promessa, que a forma como participamos da ceia então redundará em renovação, em fortalecimento das nossas vidas, enquanto lembramos do sangue escorrido no madeiro, do corpo dilacerado em nosso favor. Nos abençoe então na participação da ceia. Nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Como de costume, irmãos, vamos participar primeiro do pão. Peço à igreja que se coloque de pé, e assim que você for servido, poderá se assentar, facilitando então a distribuição por parte dos nossos irmãos presbíteros. Vamos cantar, como sempre fazemos, hino 97 dos nossos hinários. Yeah.
Oh Deus, nós agradecemos ao Senhor. Palavras que ouvimos das tuas escrituras que confrontam a nossa fé. Nós não queremos estar reprovados na nossa carreira cristã, diante das provas que o Senhor tem possibilitado que passemos. Queremos compreender, ó Deus, que mesmo crentes no Senhor Jesus, nós ainda não atingimos a perfeição. Portanto, é necessário para o nosso bem, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, que o Senhor nos leve, nos conduza até as provações, até as tribulações. Ó Deus, que o Senhor não nos ajude a não sermos rebeldes com o Senhor diante dessas circunstâncias, mas com o teu amor, assim como lemos, o Senhor restabeleça e nos dê ânimo, alegria, perseverança, quando sabemos que os teus olhos sempre estão sobre nós, e quando nos lembramos que o teu braço está estendido para o momento em que nós não aguentarmos mais, que o Senhor então nos livre e nos permita e nos leve, quem sabe, a outra promoção, até a vinda de Jesus. Pois o Senhor está preparando a noiva, a igreja, para o encontro com o noivo Jesus, naquele grande dia. E nós queremos ser preparados pelo Senhor, e quando o Senhor nos permite essas tribulações, é prova de que o Senhor tem cuidado e amor para a nossa vida, e que somos escolhidos, chamados, vocacionados teus, ó Deus. Amém. Que grande glória e alegria para nós. Mas o Senhor conhece as nossas vidas e sabe que, pó como somos, temos as nossas fragilidades e pecamos. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça caminhar num barco junto com o Senhor mais uma vez essa semana. E se for da tua vontade, os ventos possam cessar ainda essa semana. Mas se for do teu querer, ó Deus, ficar nos observando ainda, como o Senhor fez lá do monte, a uma distância considerável, vendo os teus discípulos remando, lutando contra os ventos. Que seja assim, ó Deus, porque sabemos que é isso que é o melhor para as nossas vidas, nós que fomos resgatados da morte, da perdição, mas que continuemos confiados nas tuas promessas. Amém. E assim vivamos vida alegre e agradável diante do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém.